Beleza, gente? Bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Fazia tempo, né, que a gente não se encontrava, porque nós tivemos aí alguns feriados. Semana passada nós tivemos prova, né? E hoje nós vamos aqui corrigir a nossa avaliação e também, caso dê tempo, acredito que sim, porque a maioria das questões a gente já algumas questões foram repetidas, né, das aulas anteriores, das provas anteriores. Então, a gente vai ter, na realidade, poucas questões aqui para comentar. É muito importante que vocês observem a correção, pessoal, para ver aí onde foi que vocês erraram, né? Eu tenho percebido, né? Eu percebi, aliás, que algumas pessoas tiraram nota baixa. E aí é um pouco estranho por alguns motivos. Primeiro motivo, as nossas aulas, todas elas, são gravadas, certo? Então, mesmo que você tenha perdido alguma aula, mesmo que você tenha perdido algum conteúdo, você tem a opção de ir lá no canal do YouTube, certo? E acompanhar a aula novamente. Repetir a aula, assistir de novo. Inclusive, alguns alunos do terceiro ano, eles já têm essa prática de resolver a prova assistindo a aula, entendeu? Você coloca lá o vídeo da aula para rolar e aí responde a prova ao mesmo tempo. Professor, isso não é pescar? É, de certa forma, mas pelo menos você está respondendo ali por conta própria, entendeu? A aula eu gravo justamente para que vocês tenham esse auxílio a mais. Errado é você pegar a resposta do outro colega. Mas se você está assistindo a aula e respondendo a prova, ótimo. Então, primeira razão de eu não compreender as notas baixas são essas. Se tem as aulas gravadas, é para que vocês assistam, pessoal. Para que vocês utilizem. Então, na hora de responder as próximas provas de vocês, pensem nisso, estejam mais atentos. Né? Se você tem uma dúvida, volta lá na aula que está gravada e tira a sua dúvida para poder responder a questão. Né? Algumas notas baixas que eu não compreendi muito bem o porquê. Né? Segundo motivo que eu não compreendi muito bem o porquê dessas notas baixas é que a maioria das questões, a maioria, elas estavam tanto na prova diagnóstica, que foi aquela primeira prova que vocês fizeram no começo do ano, e também estavam na prova parcial. É algo que eu estou fazendo sempre, porque eu vou colocando uma questãozinha questões dos conteúdos anteriores, sabe? Para que vocês possam ir relembrando. Então, nessa prova global, que a gente fez semana passada, não foram só questões dos conteúdos que a gente estava vendo, foram questões também dos conteúdos que a gente já viu. Então, as questões que vocês já tinham feito, que provavelmente vocês já tinham acertado. E aí, galera, não entendi o porquê de vocês terem errado questões que vocês já tinham acertado antes, certo? Então, estejam muito atentos a isso. Então, fica aí as dicas para que nas próximas avaliações vocês não possam cometer os mesmos erros, tá bom? Então, olhando aqui para a avaliação de vocês, né? Avaliaçãozinha com 10 questões. Como eu já disse, a maioria delas repetida da prova parcial. E aí a gente vai corrigir aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo, tá bom? Primeira questão. A filosofia tem origem na Grécia, em aproximadamente no século VI a.C. O que significa a palavra filosofia? O que é que vocês marcaram aí? O que significa a palavra Letra B. filosofia?
Amor à Letra D. Amor e sabedoria. sabedoria. Amor à sabedoria. Certíssimo. Vamos para a segunda questão. Alguém tem alguma dúvida na primeira? Se tiver, gente, a hora é essa, viu? Filosofia, filo significa amor, sofia significa sabedoria. Isso aqui você não pode esquecer, não, viu? Segunda questão. Quem é considerado o primeiro filósofo do mundo ocidental? Quem é o primeiro filósofo? Tales de Mileto. Letra A, Tales de Mileto, que também é famoso na matemática. Ok? Vamos para a terceira questão. Uma coisa, pessoal. Eu boto aqui. Quem é considerado o primeiro filósofo do mundo ocidental? Por que eu boto o mundo ocidental? Porque no mundo oriental, que é ali a Ásia, existia um outro tipo de filosofia, certo? E existiam outros filósofos mais antigos do que Tales. Então, Tales de Mileto, ele é o primeiro filósofo do mundo ocidental, certo? Da Europa, ok? Terceira questão. Quem foi o criador da palavra filosofia? Quem foi a pessoa que criou a palavra filosofia? Tales foi o primeiro filósofo, mas quem criou a palavra? Pitágoras de Samos, letra D de dedada, né? Esse nomezinho aqui, esse sobrenome, ó, Samos, ele é a cidade onde Pitágoras nasceu, certo? Assim como Tales de Mileto, Mileto foi a cidade que Tales nasceu. Uma dica aí para vocês. Então, a resposta correta, letra D, Pitágoras. Quarta questão. O filósofo é um amante da sabedoria. Porém, em termos gregos, o amor presente neste termo significa desejo. Desejar, por sua vez, indica que queremos possuir algo que ainda não temos. Portanto, só podemos amar o que não temos enquanto ainda não temos, pois a partir do momento que tivermos, não amaremos mais. Nesse sentido, o filósofo não é alguém que possui sabedoria, já que somente os sábios a possuem, e tampouco é um ignorante que pensa saber de tudo. O filósofo é alguém que conhece os limites do seu pensar, mas não se cansa de buscar incessantemente o conhecimento que lhe falta, mesmo sabendo que essa busca nunca acabará. Assinale a alternativa que melhor corresponde à tarefa do filósofo de buscar a sabedoria, reconhecendo os limites da sua ignorância. Essa aqui muita gente errou, viu, pessoal? Muita gente errou. Qual é a resposta correta? Letra A. Letra A. Só sei que nada sei, Sócrates. O que é que Sócrates está querendo dizer com essa frase? Só sei que nada sei. Alguém saberia dizer? Professor, eu entendo e sei dizer mais ou menos, mas o problema é que eu não sei, eu não sei explicar, tenho um problema com palavras, assim. Meu pensamento está certo, a explicação. Só que se eu for falar, eu vou dizer, tipo, ele sabe que não sabe de tudo, mas também sabe que não é um idiota. Exatamente. O fato dele saber, Yasmin, muito boa a sua fala. Pelo contrário, você é muito boa nas palavras, viu? O Sócrates, nessa frase, ele está dizendo uma coisa. Ele está dizendo o seguinte, pessoal. Eu sou melhor do que um determinado grupo de pessoas que diz que sabe de tudo, mas que, na verdade, não sabe de nada. Eu, Sócrates,
só sei de uma coisa. Não sei de tudo. Eu, Sócrates, só sei de uma coisa. Eu não sei de tudo. E é justamente o fato de eu não é justamente o fato de eu saber que eu não sei de tudo que me torna melhor do que esses ignorantes que pensam que sabem de tudo, mas na verdade não sabem. Conseguiram entender? Vou repetir. Eu, Sócrates, sou melhor do que um determinado grupo de pessoas que pensa que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada. Eu, Sócrates, só sei de uma coisa, que não sei de tudo. Então, o fato de saber que eu não sei de tudo me torna melhor do que os ignorantes, que pensam que sabem de tudo, mas na verdade não sabem. Então, Sócrates ele está demonstrando que para a gente aprender coisas novas, a gente tem que primeiro reconhecer, ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe de tudo. Porque se a gente soubesse de tudo, qual o sentido de viver? Qual o sentido de continuar vivendo? Qual o sentido de ir para a escola? Qual o sentido de conhecer pessoas novas, lugares novos? Porque afinal de contas a gente já sabe de tudo. Então, o primeiro passo para o conhecimento é o reconhecimento da ignorância. É o reconhecimento da nossa limitação. Então, a resposta correta, letra A, só sei que nada sei. Quinta questão. Na contemporaneidade, o que é contemporaneidade, gente? Atualidade. Pronto. Na atualidade, ainda temos um grande número de ferramentas que sintetizam, ou seja, que resumem, que ilustram narrativas míticas. Dentre as citadas abaixo, a que não podemos assinalar como uma dessas ferramentas é O jornalismo. Os telejornais. os telejornais. Letra Essa C. questão aqui, não sei se vocês lembram. Tu lembra, Gleiciane? A gente já fez na avaliação passada, né? Não vou nem comentar muito. Imagina aí o William Bonner. Boa noite. Hoje, no Privar, Zeus lançou um raio que atingiu uma casa. Não tem como, gente. Não tem como, certo? Então, a resposta correta aqui, os telejornais. Ou seja, eu posso representar os mitos através de novelas, posso representar os mitos por meio de peças de teatro e posso representar os mitos através de filmes também. Só não posso por meio de telejornais. Sexta questão. Crença é o estado psicológico em que o indivíduo detém uma ideia para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. Podemos classificar a crença mitológica dos gregos antigos como, marcaram o quê? Politeísta. Letra Politeísta, B. que é a crença em vários deuses. Os atenienses acreditavam em vários deuses, os gregos de maneira geral. Então, poli significa vários. Teísta vem da palavra theos, que significa divino ou Deus. Então, politeísta, vários deuses. Letra B. A letra A, monoteísta, significa a crença em um único só Deus. Ok? Resposta correta, letra B. Quem marcou a C ou a D, pessoal, foi totalmente assim, totalmente aleatório. Errou de uma maneira grave, né? Quem marcou a A errou assim bastante, mas ainda próximo. A resposta correta, letra B. Sétima questão. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Com relação à mitologia grega, marque a alternativa correta.
Vocês marcaram o que aqui? Letra C. Sei. Letra C de coelho. Na mitologia grega, existia uma série de deuses, como Zeus, Hera, Afrodite, Artemis, Apolo. Era conhecida como religião politeísta, capaz de explicar de forma alegórica os fenômenos naturais e sociais. Vamos para a 8ª questão, já entrando no conteúdo novo que a gente viu na aula passada. Os filósofos pré-socráticos, apesar de serem e pensarem de maneira muito diferente, tinham algo em comum: a busca da arqué. Mas, afinal de contas, o que significa o termo arqué? Então, vamos lá. Antes de responder, vamos só revisar um pouco para os alunos que não assistiram à aula passada. Os filósofos pré-socráticos, ou filósofos naturalistas, ou filósofos da natureza, eles tinham uma preocupação. Eles queriam responder uma pergunta fundamental: de onde viemos? Qual é a origem de tudo? Certo? Esses filósofos, eles não tinham muitos meios de responder essa pergunta. A única coisa que eles tinham era o pensamento e a capacidade de observar. Então eles ficaram observando a natureza para tentar descobrir qual era a origem dela. E assim descobrir a origem de todas as coisas. E esses homens, esses filósofos, os filósofos pré-socráticos, na medida em que eles iam descobrindo qual era o elemento que dava a origem à natureza, na medida em que eles iam descobrindo, ia-se também percebendo que cada um deles tinha uma opinião diferente sobre essa origem de tudo, certo? No entanto, uma coisa une todos os filósofos pré-socráticos: a busca da arqué, que significa o quê? Segundo vocês estão me dizendo aí no chat. Letra A, o elemento que dá origem a todas as coisas. Então pode ser questão de prova na próxima. O que existe em comum entre os filósofos pré-socráticos? Ou qual era o principal objetivo dos filósofos pré-socráticos? Aí vocês vão marcar. O principal objetivo dos filósofos pré-socráticos era descobrir a arqué. E o que é arqué? Elemento que dá origem a todas as coisas. Resposta correta, letra A. Alguém tem alguma dúvida a respeito do significado da palavra arqué? Então, pessoal, sempre que eu falar a palavra arqué, vocês saberão que eu estou falando do elemento que dá origem a todas as coisas. Ok? Resposta correta, letra A. Aqui um teste, para ver se vocês aprenderam qual é a arqué desses três filósofos: o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes. Olha só a pergunta. Até aqui, conhecemos o pensamento de três filósofos pré-socráticos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Cada um imaginava que a vida havia surgido de um elemento da natureza diferente. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a esses elementos. Então, como eu falei na questão anterior, cada filósofo pré-socrático, ele acreditava que determinado elemento dava origem tanto à natureza quanto ao universo, tanto à físis quanto ao cosmos, certo? Só que cada um deles pensava de maneira diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide.
Na aula anterior, a gente estudou 3 filósofos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Então, vejamos. Para Tales de Mileto, o elemento que dá origem a todas as coisas é a água, certo? Então, Tales, além de ser o primeiro filósofo do mundo ocidental, para ele, a água era o elemento que dava origem a tudo. Como foi que o Tales chegou nessa conclusão? Peraí, só um minuto. Como foi que o Tales chegou nessa conclusão, pessoal? Ele andou muito pelo Egito. E lá no Egito, o que mais tem é deserto, né? Deserto do Saara. Só que ele observou que nos locais onde tinha água, tinha vida. Tinha plantas, tinha animais. E onde não tinha água, não tinha vida. Então, o que é que ele concluiu? Rapaz, a água é o elemento que proporciona a vida para tudo. Sem a água não há vida. Por isso, para Tales, a arqué era a água, o elemento que dá origem a todas as coisas. Muito tempo depois, a gente descobriu, a ciência descobriu, que o nosso corpo é formado, a sua maior parte, né? O nosso corpo é formado, a sua maior parte, por água. Muito tempo depois. Certo? Só responder aqui uma mensagem. Mas isso é bastante tempo depois, né? Então, Tales, mais ou menos há 800 anos antes de Cristo, conseguiu descobrir que a água seria, em tese, o elemento que dá origem a tudo. O segundo filósofo que a gente viu, o Anaximandro. O Anaximandro, ele é um filósofo raiz. Por quê, pessoal? Porque o Anaximandro é mais ou menos assim. Imagina que, por exemplo, o Anderson chega para o Anaximandro e pergunta assim: Anaximandro, eu ouvi falar que você é um filósofo pré-socrático. Todo filósofo pré-socrático tem uma arqué, um elemento que dá origem a tudo. Qual é a sua arqué? Aí o Anaximandro responderia assim: olha, Anderson, eu sei que a natureza surge a partir de algum elemento, mas eu não sei dizer com certeza que elemento é esse. Então eu vou dar um nome para esse elemento que eu não sei qual é. Apeiron, que significa, em português, né? Apeiron é uma palavra em grego, que significa indefinido, ilimitado, infinito. Certo? Então é mais ou menos assim. Eu sei que tem um elemento que dá origem a tudo, mas eu não sei que elemento é esse. Então eu vou chamar ele de apeiron, que significa indefinido. Entenderam aí? Sim? Não? Sim, sim. Então o terceiro filósofo que a gente viu foi Anaxímenes de Mileto. Olha só, esses 3 filósofos, eles vieram de Mileto, da mesma cidade, ok? O Anaxímenes de Mileto, ele, ao contrário dos outros 2, afirmou que o elemento que dá origem a todas as coisas é o ar, certo? É o ar. É através do ar que a vida, a natureza, o planeta, o universo existem. Se você ficar sem ar, você morre em segundos ou minutos. Não tem como haver vida se não houver ar. Até os peixes precisam de oxigênio, né, que é o que a gente chama de ar. Até os peixes precisam. Se você deixar alguns peixinhos no aquário e não trocar a água, ou não tiver aquela bombinha, né, que faz a filtração da água, o oxigênio acaba e os peixes morrem. Então, para Anaxímenes, o ar é o elemento que dá origem a tudo.
Inclusive, a Terra está suspensa no universo por meio de uma massa de ar, ok? Então, sabendo disso, voltemos aqui à nossa avaliação. Qual é a resposta correta, então? Letra B. Letra B de bochecha. Água corresponde à arqué de Tales. Apeiron corresponde à arqué de Anaximandro. E o A corresponde à arqué de Anaxímenes. Professor, eu tenho que decorar isso? Tem, viu? Você não tem que saber a história toda do filósofo, as curiosidades, mas saiba quem é o filósofo e saiba associar a ele a arqué, tá certo? Então, de Tales, você tem que saber que a arqué é água. De Anaximandro, você tem que saber que a arqué é o apeiron. De Anaxímenes, você tem que saber que a arqué é o A. Eu sugiro vocês construírem uma tabela. Você pega a folhinha do caderno, certo? Passa uma linha no meio. De um lado você bota o nome do filósofo, do outro você bota o elemento que corresponde a ele. Tá bom? Vamos lá para a última questão. Sócrates foi um importante personagem da história da filosofia antiga. E assim como Cristo dividiu a história, considerando a relevância de seus feitos. Então, vou repetir. Sócrates foi um importante personagem da história da filosofia antiga. E assim como Cristo dividiu a história, considerando a relevância de seus feitos. Vocês percebem que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Sócrates, ele também conseguiu fazer isso, dividir a história da filosofia da Grécia, certo? Então, assinale corretamente os 3 períodos da filosofia antiga ateniense, de acordo com a vida de Sócrates. Então, como é que fica aí a divisão da história da Grécia Antiga de acordo com a vida de Sócrates? Marcaram Letra o quê? D. Letra D? Letra D de dedada, né? A divisão é a seguinte, são 3 períodos, pessoal. 3 períodos. Primeiro período, período pré-socrático, que é aquele que veio antes de Sócrates. Segundo período, período clássico, que é o período que aconteceu durante a vida de Sócrates. E período helenístico ou pós-socrático, que é aquele que veio depois da morte de Sócrates. Entendido? Pré-socrático antes, clássico durante e pós-socrático ou helenístico depois. Resposta correta, letra D de dedada. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a correção das provas. E aí, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês mais 2 filósofos pré-socráticos. Ok? O primeiro filósofo pré-socrático, peguem aí o caderno, viu? Estou falando aqui já para vocês irem anotando. O primeiro filósofo que a gente vai ver hoje, que é o 4º da nossa lista, é o Xenófanes de Cólofon. Olha aí que nome massa para vocês botarem nos filhos de vocês, viu? Xenófanes. Imagina aí, vocês terem um filho, aí ele sai no meio da rua. Xenófanes, passa para dentro, menino. Menino rei, malino, danado. Dá uma chinelada, pá! Então, Xenófanes de Cólofon, pessoal, para ele, a origem de todas as coisas, a origem da natureza, a origem do universo estava na Terra, no elemento Terra. Ok? O Xenófanes, ele não fugiu muito, uma observação, tá bom? Ele não fugiu muito daquilo que os gregos diziam através dos mitos. Porque na mitologia,
o planeta era Gaia, a Terra era Gaia, né? Gaia, Terra. Então, dizer que a Arqué, dizer que tudo surgiu a partir da Terra, seria praticamente reproduzir aquilo que a mitologia já dizia, certo? Mas Xenófanes é considerado aí um filósofo pré-socrático. Então, elemento de Xenófanes, Terra. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Então, ar, que é o elemento que dá origem a todas as coisas para Xenófanes, é a Terra. O segundo e último filósofo de hoje, não menos importante, ele vai fazer aí uma espécie de junção entre 4 elementos da natureza. Uma coisa meio Capitão Planeta. Não sei se é do tempo de vocês, mas alguém aqui já assistiu Capitão Planeta? Alguém aqui conhece, já assistiu? Ninguém, pessoal. Rian, salvou a pátria. Já assistiu, Rian, Capitão Planeta? O Capitão Planeta, ele tinha um poder especial de salvar o mundo, né? E ele utilizava os 4 elementos da natureza. Assim como o Empédocles, né, que não tinha superpoderes, mas o Empédocles, ele dizia que a natureza ela surgiu a partir da combinação desses 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Exatamente, Rian. Avatar também. Então, para o Empédocles, a Arqué ela não é só um elemento. Para o Empédocles, a Arqué é a junção desses 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Só que tem um diferencial, viu, Rian? Tem um diferencial. Para o Empédocles, olha só que romântico. Para o Empédocles, o amor, certo? O sentimento amor, ele une esses 4 elementos. E o ódio, o sentimento ódio, afasta esses 4 elementos. Veja só, o amor une os 4 elementos. O ódio afasta esses 4 elementos. Érica, eu não posso opinar em relação ao Kakashi porque eu não conheço, não assisto. Mas com certeza, esses animes eles foram criados tendo como base, olha só como a filosofia está em tudo. Com certeza esses animes foram criados tendo como base o pensamento desse filósofo, o Empédocles. Porque, lembremos, esses animes foram feitos no século XX ou no século XXI. O Empédocles escreveu isso 800 anos antes de Cristo, quase. Certo? Então, para Empédocles, os 4 elementos dão origem a tudo: terra, fogo, ar e água. E o amor une esses elementos e o ódio afasta. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Piadas? Tá tudo bem? Deu para entender tudo? Professor, tem Anotem como no você caderno. remandar esse slide? Mando sim, mando novamente. Daqui a Obrigado. pouco. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Não tendo mais dúvidas, eu me despeço por aqui. Daqui a pouco mando o slide e mais tarde mando o link da aula, caso vocês queiram acompanhar novamente depois. E à tarde, às 4 horas, a gente tem uma aulinha de empreendedorismo, certo? Onde a gente vai fazer a leitura de um texto compartilhado, tá bom? Beleza? Daqui a pouco também mando o texto para vocês já irem dando uma lida. Beleza? Até Ok. mais, gente.
Bom almoço para você.